Nestas últimas aulas, nós entendemos definitivamente que tudo que está na mente, essa mente humana, que nós chamamos de cérebro, nessa parte física, ela tem uma colocação e uma explicação científica de que há uma plasticidade cerebral e que as informações que chegam são, totalmente ferramentas de transformação, de expansão desse cérebro. Ele é transformado, é como se ele crescesse, como se ele ficasse realmente mais poderoso, digamos assim. Você sabe que a própria evolução, nossa, como seres humanos, nos tempos mais antigos, quando o conhecimento era mais lento, você vê uma pessoa só na maioridade que podia dirigir, aconselhava-se alguém se casar só depois dos 25 anos para lá, porque a informação demorava muito mais a chegar e o córtex cerebral, falando em linhas muito amplas, o que acontece? A informação evolui o pensamento e o cérebro e transforma a mente. E nós usamos isso, usamos Romanos 12, entendemos então que quando você coloca também no cérebro a informação bíblica, essa nossa área física, ela também vai sendo transformada. E ela vai se ajustando, ela vai se amoldando, e você vai criar o quê? Músculos espirituais. Então, eu disse que essa flexibilização, ela que vai dar essa capacidade de aumentar e alterar o nosso cérebro a cada informação recebida, quando ela receber mais informações espirituais do que das nossas debilidades carnais, entende, Ana? Imagina, se você tivesse se deixado levar por diagnósticos médicos, por situações, se você estaria aqui hoje. Você tinha um desejo no coração. Você não deixou de alimentar a sua mente. Está aqui hoje, testemunhando da bênção de Deus. Diga, músculos espirituais da fé. O primeiro tema do livro é a Bíblia e o poder emocional, é o próprio nome do livro. Depois, no capítulo 2, foi o poder espiritual vence o impossível, e nós passamos isso também numa extensão para o poder espiritual vence o invisível. Porque é impossível para a carne, mas ele é plenamente possível. Às vezes a pessoa diz assim, Senhor, manifesta o teu sobrenatural. Não. Se eu manifesto o sobrenatural para mim, o sobrenatural para nós é perfeitamente natural para Deus. Jesus disse, é impossível para os homens, contudo, para Deus nada é impossível. Não existe nada sobrenatural para Deus. Diga, Deus é naturalmente o autor e o consumador da minha fé. Ele é, naturalmente, um operador de milagres. Entende? Diga, vamos consertar melhor ainda. E esses milagres já estão disponíveis. Disponíveis. Agora olha para o irmão e fala assim, por que tanta gente não vive isso? Vamos ver. Fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. É que quanto mais você crê, mais você vê. Quanto mais você vê, mais você crê. Esse aqui é o fato. Então você creu hoje e viu coisas sobrenaturais. Amanhã, quando vir um desafio, você vai se lembrar. Como disse Jeremias, você vai trazer a memória que pode te dar esperança, você vai ver o invisível, você vai crer no impossível e pronto. Aqui na página 56, o apóstolo Miguel Ângelo, a partir do 2º parágrafo, ele diz assim, que a luz de Deus ilumine o teu coração, para que entendas que existe muito mais gente a teu favor do que contra. E esse muito mais gente, eu trago para a nossa realidade de hoje,
né, para a nossa relação com esse mundo de informações, de fake news, de coisas negativas, de momento de pandemia, de povo aí trazendo várias teologias, as teologias da pandemia, terrorismo espiritual. E essas coisas eu chamo de informações negativas. E eu digo para você, tem muito mais informações positivas. Nós temos uma Bíblia que tem o poder emocional, uma Bíblia, né, com essa capa linda aqui, olha aqui, fala, é a boca de Deus falando, independente da capa ou não, né? É a boca de Deus falando, é um conteúdo de mais de 7.000 promessas, todas consumadas na cruz do Calvário, que dependem de músculos espirituais, um cérebro bem ajustado, para que na hora do vamos ver, porque tem a hora do vamos ver, e acredita, irmão, todo dia vem uma luta, todo dia vem um gigante. Habitue-se a matar pelo menos um gigante por dia. Se você não matar um gigante por dia, eles vão acumulando. E aí o apóstolo traz no livro aquele exemplo, né, lá de 2 Reis, no capítulo 6, diz que no versículo 15, tendo se levantado muito cedo o moço, Eliseu estava ali no momento difícil, diz que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aqui no finalzinho da página 57, o apóstolo diz: talvez esteja cercado de problemas e ameaças neste momento de situações difíceis, de crise existencial brava. Isso quando ele escreveu o livro. Imagine trazendo para os dias de hoje. E talvez tenhas recebido notícias que te amedrontam, estejas vendo apenas o visível e ficas apavorado, sem saber como. Eu achei muito interessante, porque essa fala está muito atualizada. Está muito atualizada, não é verdade? Parece que o apóstolo escreveu isso ontem. E o versículo 16, o profeta respondeu: não temas. Ah, como é bom a gente ter por perto pessoas. Depois, se você puder, visite o canal de missões, acesse toda a série Barro nas Mãos do Oleiro, e eu coloquei a bênção da amizade. Esse tema é maravilhoso, onde eu digo: será que não está na hora de mudar de amigo? Antigamente eu aprendi que a família a gente tinha que conviver porque Deus escolhia, e os amigos nós é que queríamos escolher. E eu disse: opa, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem agora? Eu quero que Deus, faço questão de estar com amigos que Deus escolha para mim, para estar ao meu lado, para estar perto. Porque se as pessoas estiverem perto de você, numa hora dessa, estiverem despreparados, imagine, se você estiver na posição do moço. O moço encontrou em Eliseu uma resposta. O que as pessoas que estiverem perto de você também vão encontrar? Será que também você não precisa buscar estar mais preparado? Será que você tem sido um Eliseu na vida das pessoas que vêm ao seu encontro? Porque quem fica preso a coisas aparentes também se dobra, treme de medo e deixa de ver aquilo que é invisível. Não siga as aparências, siga por fé, siga com os olhos espirituais da fé, siga com a tua psique apoiada. A Bíblia fala em alma, está falando de emoções, essa palavra dos originais é psique. Sabe, a metamorfose, a transformação da mente pela palavra, a plasticidade cerebral, tudo isso foi o que, Eliseu como profeta estava pronto aqui para responder. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Entenda que depois de Eliseu orou, mas antes Eliseu orou pelo moço, porque Eliseu já estava vendo. É isso que eu quero dizer para você.
O moço estava agitado, levantou cedo, era o assessor, né? E tal, de repente, para lá e para cá, viu aquele montão de gente, armado, de exército, vindo contra, imagine, ele ali, achando que era ele que ia ter que proteger Eliseu. Quantas vezes nós achamos que somos nós, que é a força do nosso braço, pode vir quente que eu estou fervendo, meu amado, minha amada, não pisa no meu calo, não. Diz que depois no versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Que olhos são esses, irmãos? Os olhos do coração. Pois se o menino estava vendo tudo ali, os olhos de uma psique, de um cérebro que pudesse enxergar o invisível. E aí disse que o jovem então viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Mas antes ele recorreu ao profeta e disse, ai Senhor, o que faremos? E às vezes esse profeta é você com Deus. Muitas vezes, irmão, acredite, olha, nos momentos mais dramáticos da sua vida, mais dramáticos, pessoas que às vezes passam por um momento cirúrgico, por um CTI, que está ali sozinho, quem aparece ali é o médico uma hora ou outra, uma enfermeira, vai lá, injeta uma coisa, você nem tem certeza do que é, você não sabe, você está desorientado, é você com Deus. Os olhos espirituais estão abertos e ela está vendo o ministério angelical. A Heloísa contou esse testemunho tremendo que ela teve também, logo no início da pandemia. Os médicos disseram, olha, você estava aqui, mas nem parecia que estava inconsciente, que você louvava, você citava versículos bíblicos, e ela contou para a gente, né? Todos aqui já ouviram, eu já falei várias vezes esse testemunho, e ela disse, olha, eu ouvi os anjos, eu conversei com Deus, eu disse, Senhor, é agora que tu vais me levar e tal, mas tranquila, segura, sem temor do mal. Deus disse, não, ainda tem muita coisa para você, e os anjos à sua volta e tal. Você está entendendo? É um momento forte, que na carne, confesso, nenhum de nós está preparado para enfrentar não, irmãos. Procure estar a verdade das 14 epístolas, porque você vai ser o Eliseu da graça de Deus. Está entendendo? É disso que eu estou falando. E isso desemboca tudo aqui no capítulo 4, olha, que é a conclusão do nosso livro. Capítulo 4, a partir da página 80, a página 91, depois a página 92 é uma página em branco, a página 93 ele começa com o capítulo 4, sabe o que ele diz? O poder da língua. Isso é graça. O poder da língua. Então, primeiro, bispo, para a gente fazer essa conexão, alimentar a fé com a palavra. Tá? Alimentar a fé com a palavra, lembra, estar cheio do Espírito Santo, o copo cheio, como eu ilustrei na semana passada, o copo cheio, manter-se embriagado do Espírito Santo, alimentar a fé com a palavra, esse alimento da fé com a palavra vai fazer você criar músculos espirituais, esse é o segundo ponto, no cérebro. A plasticidade cerebral, a sua psique, as suas emoções, o poder emocional da Bíblia vai fazer com que você tenha músculos espirituais. Quem você alimenta mais, sobressai mais. O mais forte vence o mais fraco. Com essa psique centrada, com essas emoções te dando uma firmeza inabalável, fará você abrir a boca com uma trombeta da graça de Deus, com um sonido claro, com as respostas de fé de uma pessoa fervorosa. O fervoroso é aquele que está sempre fervendo, e você vai poder cantar para o mundo, pode vir quente, que eu estou fervendo, mas é da graça de Deus, não é a força do meu braço não. Eu estou fervendo porque eu sei que muito maiores são as promessas de Deus, porque muito mais fortes são os fatos bíblicos, porque eu tenho a lógica espiritual da fé de Hebreus 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem.
Se eu estou convicto de fatos que não se veem e certo das coisas que eu espero que são todas bíblicas, eu estou vendo o invisível. E quem vê o invisível, vence o impossível. Melhor, quem vê o invisível, toma posse do impossível, que é sobrenatural para a nossa carne, mas é plenamente natural para o nosso espírito, para o Espírito de Deus que habita em nós, para o Cristo vive em nós, de Gálatas 2:20. Isso é graça. E é Paulo quem define isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, aqui na página inicial do capítulo 4, o poder da língua, ele diz, tendo porém, irmãos, no mesmo espírito da fé. Aí ele diz, como está escrito, está entendendo? Qual é a máxima do nosso apóstolo? Se está na Bíblia, eu creio. Tem que estar escrito, irmão. Ele disse, como está escrito. Eu creio. Por isso é que falei. Você me vê aqui, eu não tenho tantos papéis, eu não faço tanto esboço, mas olha, tenho aqui no meu iPad um esqueleto, sabe, rebuscado nas informações do livro e naqueles detalhes que Deus me manda abordar com você. Eu vou seguindo o livro e aquilo que Deus vai trazendo. Isso aqui é como uma... desculpe, parece uma soberba da minha parte, mas não é segurança. Aqui é uma pós-graduação, irmãos. Quem já fez pós-graduação, doutorado, sabe como é. O professor entra na aula uma vez por mês, com alguns doutorados chega a ser só uma vez por mês, e às vezes é maçante, porque às vezes é um sábado inteiro. Quem aqui já fez doutorado? Alguém fez? Ó, não é? Às vezes é um sábado inteiro, só por mês, e o professor chega lá, manda você levar um livro desse tamanho, chega lá e começa a pontuar algumas 10 páginas só do livro, e depois você, no seu trabalho de conclusão, você vai ter que saber. Ele vai falar, não é verdade? É assim. Terça-feira é assim que Deus trata conosco, enquanto Deus assim determinar em nossas vidas. Eis-me aqui. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei, irmãos. A voz de Deus para a minha vida é a voz do apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui para obedecer. Mas enquanto ele der essa carta branca para nós caminharmos dessa forma como Deus tem falado ao coração dele, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Então, estamos nos minutos finais para dizer que Paulo disse, também nós cremos, por isso também falamos. Na página 94, o apóstolo diz assim, a graça de Deus é um pacto de boca. Depois, no último parágrafo da página 94, o pacto da graça de Deus exige o exercício de um órgão chamado língua, e que faz parte de um complexo chamado boca, e que biblicamente é chamado da nossa trombeta. É por isso... precisamos que cuidemos da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa língua, para que o que falarmos seja sonido claro. Veja o que diz a Bíblia do Senhor, porque falar, você sabe que para esta terra existir, Deus precisou falar. Começa lá no Gênesis dizendo, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, falar é colocar o verbo em ação. É a oração. Quando você falar, se você abrir a sua boca e você falar o que está na Bíblia, é a verdadeira oração. Primeiras aulas de português já começa, português 1, não é isso? A entender sobre a oração. E aqui você tem que entender a oração da fé. É a Bíblia nos teus lábios. Volta Nossa Senhora do Dom Parto. Só estou brincando, irmãos. É que Paulo disse que tinha dores de parto, eu também tenho, aí eu recorro à Nossa Senhora das Dores do Parto, porque vou te falar, quanto mais você vai crescendo, imagina, você que está, eu estava falando agora há pouco, você que está começando, você vai ter muitas lutas, então imagine, às vezes com você mesmo, eu logo no início, eu vim com um ranço, eu vim totalmente intoxicado pela lei, a lei é tóxica, e foi difícil permanecer aqui, é difícil, não é fácil logo no início, vem com muitas questões, com muitas perguntas, irmãos, vamos acreditar que é Deus, está na Bíblia, não discuta, são coisas espirituais com coisas espirituais, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, se você não está conseguindo acreditar, faça uma força para acreditar. Agora tem gente que tem sempre uma coisa a mais a dizer, sempre uma pergunta, sempre um questionamento, e não para escutar a voz de Deus. O Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua.
o que bem a utiliza, come do seu fruto. Utilizemos bem a nossa boca, amados. Vamos usar a nossa boca como trombeta, com sonido claro. Tiago 3,8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então você imagina de que língua, de que boca o sábio está falando e de que língua Tiago está falando. Qual é essa boca que tem que ter uma língua espiritual, capaz de ter o poder de vida e de morte? Desculpe, são como duas línguas, é como se você tivesse na sua boca duas línguas, uma visível, que é essa aqui, que sente a dor, vai ver como dói, uma fissurazinha qualquer, quem já tem problemas de afta, que sabe como é que é, aquilo para a tua vida, enquanto tu não consegue fazer nada, toquezinho, apenas uma, né, infecçãozinha ali, imagina. Agora a língua espiritual, que é o invisível, é uma segunda língua para você usar, meu irmão, porque a da carne é um problema. Ele disse: olha, não dá nem para conter, deixa a tua língua da carne prevalecer. Olha, o versículo 6 de Tiago, capítulo 3, ele diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não se põe em chamas, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você vê como hoje em dia as pessoas estão falando coisas sem pensar, falam, e o que está acontecendo aí, cada vez mais as pessoas afundam mais na lama, irmãos. É porque essa língua, que é a língua ligada à carne, ela vai ter poder de morte. Agora, se essa língua estiver ligada a uma psique, a uma emoção controlada, equalizada pela plasticidade do cérebro, totalmente transformada e moldada por informações bíblicas, ela vai trazer vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, Paulo é muito claro, está aqui na página 98. Sabe, depois do apóstolo dizer: muitas pessoas usam a língua para abençoar, mas depois também amaldiçoam, condenam, por isso toda a sua vida religiosa é poeira, né? Pueril. Há pessoas que têm palavras doces de ânimo, mas também palavras mais mortíferas de ódio e de inveja. Ainda que eu fale a língua dos homens, diz 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2, e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu conheça tudo, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que é esta palavra de ter amor? Ter amor é ter a voz do Senhor fluindo da tua vida, é ter o sonido claro na tua boca, é ter a psique apoiada nas suas emoções, apoiadas no eixo espiritual da fé. É o amor de Deus. Claramente eu posso traduzir e trazer e anotar aqui, fazer uma remissão com o Salmo 127, que no versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa palavra Senhor, Deus é amor. O amor, o temor de Deus, a submissão à revelação da palavra, irmãos, a graça genuína de Deus ao nosso chamado. Visão do reino, convicção do chamado e submissão ao apostolado. A visão do reino é saber o que é o reino de Deus sobre as nossas vidas, saber que há um mundo espiritual, saber que tudo vai além da nossa existência humana, irmãos. O resto é mediocridade. Convicção do chamado é saber para que você veio a essa terra, de onde você veio, por que você veio e para onde você vai.
E submissão ao apostolado é entender que há um apostolado sobre as nossas vidas, que hoje é o selo, né, sobre as nossas vidas que está aqui nesse ministério, o nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, que nos liga ao apóstolo Paulo, a revelação da graça de Deus, que não nos dá autoridade a seguir nada da lei, porque o próprio Paulo, ele diz, olha, aos Gálatas, não precisei estar 1 hora com os outros para saber que de nada me acrescentaram. Não, mas os outros viveram com Cristo. Pois é, mas Paulo esteve com Cristo ressuscitado e glorificado. Havia alguma coisa superior. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12, sabe que Pedro aqui nas suas epístolas já estava entendendo alguma coisa, não com a revelação plena que só Paulo teve, mas se submetendo à graça de Deus, e tem muita verdade da graça. Ele diz aqui, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Opa, lembra? Ensine a sua língua com uma psique, com uma plasticidade cerebral, né? Que a ciência chama, amoldada totalmente pela revelação da graça de Deus, e você vai ver se os teus lábios vão ficar falando dolosamente. Ele diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. E aí vai, olha, trazendo o texto que eu já citei aqui também, de Mateus 12, 34, 35, que o homem mau só vai ter coisas más no coração, mas o bom vai ter coisas boas para tirar do bom tesouro, e vai fundamentando aqui nas páginas seguintes, o nosso apóstolo com alguns textos, mas eu quero fechar com você, aqui pulando um pouquinho, para a página 112, o apóstolo ele vem praticamente, é interessante você ler depois, porque ele vem enumerando, né, com a revelação da graça de Deus, desde a página 107, ele vem enumerando, ele usa Isaías 61 para falar, né, sobre essa palavra que é fértil, que dá frutos mesmo. Depois o Isaías, versículo 6, versículo 5, evidenciando que o nosso rei dos exércitos, porque Isaías foi um profeta, né, que profetizou a graça de Deus, mas de lábios estavam lábios impuros, e Deus precisou tocar, né? Era uma simbologia do que é hoje a graça de Deus. No 3 ele usa Isaías também, mais uma vez, dando esse exemplo mais claro, quando então havia ali uma transformação na confissão, na língua, na boca, que só a graça de Deus faz conosco nos dias de hoje. Ele usa também no tópico 4, aqui estou enumerando para a gente não perder só a conclusão do livro, e ele usa Provérbios 28, 13, algo muito sério que não podia passar, por isso que eu voltei. Ele diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso aí não está falando de perdão, porque tem gente que às vezes não consegue perdoar ninguém. Você tem que ser uma pessoa perdoadora. Às vezes na hora, claro, todos nós inflamamos um pouco com uma situação, mas a gente perdoa logo. Perdoe seus inimigos, mas não esqueça seus nomes. Desde que eles continuem seus inimigos. Você já perdoa, mas a pessoa continua sua inimiga. A pessoa continua errando, a pessoa não confessa, a pessoa não deixa. Ela vai alcançar o seu perdão, mas desculpe, a misericórdia de Deus não. E se não tem misericórdia de Deus, desculpe, não terá a minha também não, irmãos. Bispo, isso é forte. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Diga assim, vai ter o meu perdão. Mas se não confessar e deixar, está na Bíblia, não terá misericórdia de Deus. Se eu exercer misericórdia, vou interferir na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus desse contexto aqui é o socorro de Deus, é o livramento de Deus, é a honra de Deus. Diga, amar é não odiar. Honrar é outra coisa. Você não vai ficar dando ibope, você não vai ficar exaltando uma pessoa que não está merecendo ser honrada. Aristóteles, que certamente conhecia a Bíblia, disse uma máxima que eu uso muito. Ele disse, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Mas eu quero fechar mesmo aqui com esse tópico 4.
quando diz assim, o Espírito de Deus está em nós, aqui na página 112, Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Então, Paulo faz uma divisão, ele está dizendo, se é dele, o Espírito habita em vós. Agora, você é dele, o Espírito habita em você. São três coisas. Primeiro, você tem que ser dele. Segundo, o Espírito dele vai estar em você, porque você é dele. Agora, o terceiro, você está ouvindo o Espírito? Você está com o copo cheio? Você está confessando o que é do Espírito? Entende? Romanos 5:20-21 diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou também pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8:29-30 mostra que essa obra está consumada. Ele diz, porque os que de antemão conheceu, levante a mão e diga, conheceu. Ó, dedão para cima assim, ó, conheceu. Depois, aos que conheceu a estes, predestinou. Os que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Diga, a obra está completa. Eu chamo isso aqui de o plano da criação de Deus para os salvos em graça. Diga, está na Bíblia. Fato consumado. Vitória. Confissão vitoriosa. Tudo nas minhas mãos. Eu tomo posse. Isso vai nos trazer segurança. Porque o versículo 39, ele diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:17, a nossa herança em Cristo. A glorificação nós já vimos, o apóstolo repete aqui o versículos 29 e 30, eu estou na página 114, depois a nossa herança em Cristo, Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, ou seja, se Cristo está em nós, se a resignação, se o Cristo vive em mim, do Gálatas 2:20, se eu entendo que na carne eu sou irmão de Cristo, e no Espírito eu sou filho de Deus, isso está muito traduzido aqui nesse texto. Romanos 11:32 diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, a misericórdia, irmãos, é algo que está disponível a todos aqueles que seguirem aquilo que Deus determinou para ser seguido. Que nós entendemos em todas as aulas anteriores, né? As 16 aulas anteriores a essa. E aí no versículo, na página 115, o apóstolo diz, só Deus, de tão grande amor e misericórdia, poderia nos dar tudo isso para que possamos viver em harmonia, para que as nossas emoções sejam pautadas sobre a graça de sermos feitos filhos seus, para agora e para a eternidade. Quer dizer que a Bíblia tem um poder emocional, e eu aconselho você a depois ler o Salmo 37, o capítulo todo, que começa dizendo, habita na terra e alimenta-te da verdade. No versículo 4 ele diz, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, em algumas versões. Ele diz, Ele satisfará os desejos do seu coração. Tenha prazer no Senhor, tenha prazer na lei do Senhor. Seja grato a Deus, reconheça que você está aqui por Deus, de Deus e para Deus. Algumas versões ele diz, agrada-te do Senhor, agrada-te, bem-haja, você que está ligado aí direto, culto após culto, eu acesso pela internet, eu vejo, as mesmas pessoas estão aqui, as pessoas estão na internet, é culto a culto, irmãos. Imagina, eu poderia dizer outra coisa que não fosse encerrar este tema, a Bíblia e o poder emocional.
trazendo para o eixo do Salmo capítulo 37, versículo 5, quando o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, fazendo uma ligação com Romanos 5,17, dizendo: ele já fez, já está disponível. E Paulo diz em Romanos 5,17, que é um dom gratuito da graça, pelo sacrifício de Cristo. Pelo pecado de Adão reinou a morte, mas pelo sacrifício de Cristo, nós temos, diga temos, o direito, podemos e devemos reinar em vida, com a Bíblia e o poder emocional. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Amém. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa Bispa Lídia. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Curva a sua cabeça, Paizinho querido. Obrigado. Missão cumprida, Pai, mais uma vez, e agora desta vez, Senhor, com 17 encontros, Pai. Quase 4 meses, Senhor, aqui, esmiuçando, debulhando graça sobre graça. Obrigado, missão cumprida, neste tema tão maravilhoso, este livro tão impactante. Entendemos o poder emocional que só a Bíblia tem. Estamos prontos para partir para o próximo tema: igreja em graça, maturidade cristã. Obrigado, Jesus, obrigado. Saímos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz, nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos, que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E o povo da psique, da plasticidade cerebral, das emoções equalizadas ao poder de Deus, ao invisível mais real, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou, justificou, deu vida nova para o adorar, e com seu amor nos conquistou. Mas vencedores nos tornamos, de geração eleita, santos e herdeiros seus, como adquiridos, justos e filhos de Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.